Lorival desenha como as ONGs no Brasil impactam o debate público. ONGs internacionais pautam as nacionais, que pautam políticos, jornalistas que vão, né, agir junto ao Ministério Público. Ou seja, é a hierarquia de fora para dentro. O que assusta é a normalidade como o tema é abordado, assim como a afirmação da diferença entre a FUNAI próxima dos índios e a FUNAI da Brasília ideológica. E ele está falando isso tudo no contexto, né, da proposta que neutraliza normas de fiscalização ambiental, que eu já mostro que a Marina disse. Mas veja só. Tem as organizações internacionais nesse debate brasileiro, afinal, Lorival? Elas entram no debate brasileiro por meio das ligações que elas têm com correntes políticas ambientalistas que estão presentes nesse governo, que estão presentes no Congresso. Elas influem bastante. Elas têm um bom trabalho na opinião pública, né? Elas têm uma ótima aceitação entre jornalistas, né? Principalmente jornalistas ambientalistas e outros, e elas conseguem emplacar na imprensa internacional e também na imprensa brasileira reportagens que criam alarde, criam preocupação e que também acabam influindo sobre o Ministério Público. O Ministério Público ou de forma direta, com contato direto com as ONGs internacionais, ou muitas vezes com as ONGs nacionais, que são financiadas por ONGs internacionais, ou que têm ligações técnicas, né? De subsídios, de inputs que recebem dessas ONGs internacionais. Essas ONGs têm uma ligação também com jornalistas que, por sua vez, trabalham muitas vezes em parceria com o Ministério Público. Uma reportagem é publicada para que, em seguida, um procurador ou um promotor ofereça uma denúncia, adote uma medida. Então, a imprensa é usada, muitas vezes, para preparar o ambiente informacional para uma medida do Ministério Público, ou uma decisão de um juiz, ou uma operação policial também. E tudo isso tem um impacto muito grande sobre a reputação de empresas, de projetos, e também a ação do Ministério Público direto, que tem muito poder de parar um projeto, a execução de um projeto. E a própria FUNAI, por exemplo, ela também tem uma ligação muito forte com as ONGs e tal. E a FUNAI de Brasília, eu vi que o projeto prevê uma redução da participação da FUNAI, do envolvimento da FUNAI em certas decisões. A FUNAI de Brasília, ela pensa diferente dos agentes da FUNAI que estão em campo. Porque a dor dos indígenas, que desejam muitas vezes em projetos dentro de seus territórios, os agentes da FUNAI conhecem a dor dos indígenas, são muito mais solidários aos desejos dos indígenas que a FUNAI em Brasília, que é muito mais ideológica. E eu vi que a mineração também vai ser facilitada o licenciamento, que é outro problema. Por que existe tanto garimpo ilegal no Brasil, com todos os problemas ambientais que isso traz? Porque o licenciamento só grandes empresas que conseguem fazer de projetos de mineração no Brasil. Então, o que me preocupa no Brasil são os maximalismos, sabe, William? Assim, de um lado, o maximalismo da lei, que torna tudo super difícil, burocrático e travado, e de outro lado, o maximalismo da ilegalidade também, né? O outro extremo, que são cumprir a lei, às vezes é tão difícil que o crime compensa. Imagina acreditar que a lei é tão difícil de cumprir porque você está preocupado em proteger o meio ambiente. Imagina acreditar nisso, né? Uma lei que só as grandes empresas conseguem cumprir, né? Aquelas empresas que têm muito dinheiro para gastar com lobby. Rapaz, imagina acreditar. Imagine, você acreditar. Não, a gente tá fazendo isso aqui para proteger o meio ambiente. Ele fala, não, as ONGs pautam a imprensa que publicam notas. E tá comentando no Globo, né? Colocando aspas pro Observatório do Clima, aspas pro Greenpeace. O filho do Roberto Marinho era diretor da WWF, perseguiu o Lourenço Carrasco e o Geraldo Luiz Lino para publicar o livro Mafia Verde. Olha só, né? Meteram Fantástico lá atrás dos caras. Você até testou lá de cavalo da época, se solidarizando na perseguição que o Lourenço e o Geraldo estavam sofrendo. Você vê que a prática não é nova. Aí, pegando ganho na soberania nacional, eu tô até feliz, rapaz. Como é que eu vou... Não tem como perder a fé no Brasil. Às vezes, por caminhos tortos, a gente pode conseguir libertar o Brasil das ONGs. Flexibilização do licenciamento ambiental é golpe de morte, diz a Marina Silva. Ave Maria, ô molezinha chata, viu? A ministra também afirmou que o projeto de flexibilização pode ser um tiro no pé para quem defende a sua aprovação. Por quê? Vamos ver, né? Citou acordo com a União Europeia para exportação de produtos como soja, carne, madeira, borracha, café e cacau. Segundo Marina Silva, um dos pilares para o acordo foi a política ambiental confiável do Brasil. Ou seja, para você poder, né, exportar, você tem que adotar a minha lei. A minha lei, né? Imagine achar como Lorival que o maximalismo no Brasil é porque quer proteger o meio ambiente. Imagine. E não questões econômicas e benefícios para grupos seletos. Ah, Lorival. A mesma Marina Silva está muito preocupada, né, com o licenciamento ambiental. A mesma Marina Silva é a irmã. Isso daqui. Irmão... Ah, não, desculpa, Marina. Sei que eu me atrapalhei. Calma. Você é a ministra do irmão. Você é a ministra da pasta do irmão. Me perdoe. Perdoe pelo erro. Irmão de número 2 de Marina Silva levou concessão milionária do ICMBio. Concessão de Jericoacoara foi vencida por irmão do secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. O edital para a concessão foi publicado pelo Instituto no Diário Oficial da União em setembro de 2023. O leilão ocorreu em janeiro de 2024 em evento na B3. Ah, acelera, liberal, meu!
O consórcio vencedor poderá explorar economicamente o fluxo de turistas no local, com a cobrança de ingresso para entrada em Jericoacoara. Cadê a turma que estava acusando o Bolsonaro de privatizar as praias? Que é um absurdo. Cadê, rapaz? Cadê vocês? Façam alguma coisa. O projeto prevê uma contrapartida de investimento de 116 milhões em infraestrutura no parque. A validade do acordo é 30 anos. 30 anos, o irmão do número 2 da Marina vai tomar conta pra você, viu? Soberania nacional. Eu tô vendo. Isso